Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Nós vamos iniciar já o nosso estudo bíblico. Hoje nós não teremos música, porque nós temos, ou melhor, o nosso programa aqui ele não é muito bom com música. Então, a gente, infelizmente, hoje nós não teremos música. Enfim, vamos falar um pouco sobre o acontecimento de ontem, né, que a Igreja Cristã lembrou da ascensão do nosso Senhor Jesus. Então nós vamos falar a respeito desse assunto, ver o que isso tem de importante para nós hoje, tanto teologicamente quanto na prática, né, do dia a dia da nossa vida cristã. Nós vamos iniciar, então, fazendo um momento de oração. Amado e eterno Pai Celestial, na Tua presença mais uma vez nos reunimos, cada um em suas casas, mas unidos pela fé em Ti, no mesmo espírito, no mesmo pensamento, para neste momento de estudo bíblico podermos crescer mais no conhecimento da Tua palavra, podermos aprender mais a respeito da nossa vida santificada e também do que Tu tens preparado para cada um de nós. Pedimos, Senhor, que envies o Teu Santo Espírito para que a nossa mente possa ser aberta, para que esta palavra hoje estudada aqui possa produzir frutos nas nossas vidas. Guarda-nos, Senhor, nesse momento de estudo, esteja conosco, em nome do Salvador Jesus, que está ao teu lado direito, onde é o nosso advogado, e um dia voltará para julgar vivos e mortos. Amém. Então nós vamos direto ao que interessa, falar sobre a ascensão de Jesus, implicações práticas e teológicas. Nós vamos falar a respeito também dos nossos, principalmente questões históricas, né? Não só com relação à ascensão, mas com relação a vários outros fatos da palavra de Deus e o que isso tem a ver com a nossa fé no dia a dia. Muito bem, vamos falar um pouco, ou introduzir um pouco o assunto da ascensão. A primeira questão importante, nós falarmos, vou aumentar a tela aqui, é a ordem das aparições, ou as aparições, né, não necessariamente nesta mesma ordem, né, de Jesus Cristo, desde a sua ressurreição até sua ascensão, até sua subida aos céus. O que a palavra de Deus tem registrado? Então nós temos a primeira aparição de Jesus ressurreto a Maria Madalena e as outras mulheres que foram logo no domingo de manhã, bem cedo ao túmulo. Depois Jesus aparece a Pedro, também aparece aos discípulos na estrada de Emaús, né? Nós lembramos que Jesus vai com eles caminhando, Jesus questiona porque eles estão tristes e os discípulos que estavam indo para Emaús, no momento não reconhecem Jesus e até ficam admirados, né? Será que só você que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E quando então Jesus é convidado a tomar a refeição com eles, Jesus parte o pão e eles então reconhecem Jesus. Ainda no primeiro domingo da Páscoa, né, quando os discípulos estão fechados em casa com medo, com a exceção de Tomé, então Jesus aparece a eles. Depois de uma semana, né, no outro domingo, Jesus aparece aos discípulos e agora Tomé está junto. Nós lembramos muito dessa história, que virou um ditado popular, só acredito vendo, né? Tomé queria ver e tocar nas feridas de Jesus. Mais tarde, Jesus aparece a 7 dos seus discípulos no Mar da Galileia, e aí a maior aparição, né? Não necessariamente no mesmo momento, mas nós temos ali os apóstolos e mais 500 testemunhas, além de Tiago, meio-irmão do nosso Senhor Jesus. Não necessariamente, como eu disse, Jesus apareceu para essas 500 pessoas nesse momento, mas nós vamos ver depois, durante o decorrer do estudo, este relato de Paulo lá em 1 Coríntios, que mais de 500 pessoas foram testemunhas de que Jesus realmente ressuscitou. E na sua ascensão, na sua subida ao céu, os textos bíblicos nos relatam que quase 120 pessoas testemunharam esse momento na vida de Jesus, então, a sua partida para o céu. Então, nós temos aí esses relatos bíblicos que falam a respeito da aparição de Jesus
às pessoas enquanto ele estava aqui no mundo. Coisas importantes que nós precisamos falar como uma parte introdutória. O cristianismo, ele só é possível quando se recebe como verdade absoluta todos os fatos da história da salvação. Os que buscam tirar o sobrenatural da Bíblia Sagrada, considerando um mero recurso literário, atentam-lhe contra a origem divina. O que isso quer dizer? Nós temos os relatos bíblicos, que formam a palavra de Deus, nós temos toda a história desde a criação, toda a relação entre Deus e o seu povo no Antigo Testamento, e depois o Novo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo. Existem fatos históricos comprovados, né, pela arqueologia, e isso dá ainda mais respaldo à palavra de Deus. Só que muitos são tentados a tirar o aspecto sobrenatural da Bíblia. Muitos querem dizer que tudo o que há de sobrenatural, tudo aquilo que a nossa razão e a ciência não conseguem explicar, são apenas recursos literários para tornarem a história mais atraente, seja o que for, né, trazendo a questão do misticismo para a palavra de Deus. Mas nós, enquanto cristãos, o cristianismo em si, ele se baseia nesses dois fatos, nos fatos históricos, mas também no sobrenatural, porque nós confiamos que o sobrenatural ali é verdadeiro, porque é a ação de Deus entre o seu povo, em favor do seu povo, para libertar o seu povo. Então, nós não podemos simplesmente, isso que a Bíblia diz pode ser provado pela arqueologia, pelas ciências, pela nossa razão, isso cabe, aquilo que não cabe na razão, que foge do natural, tem que ser eliminado. Aí nós estamos, infelizmente, tirando aquilo que é o mais importante, o mais característico do cristianismo, que é a ação de Deus em favor do seu povo. Muito bem, o que mais? Consequência disso, né? Já falei, se não aceitarmos a história sagrada na íntegra, seremos forçados por uma questão de lógica e coerência a rejeitá-la por inteiro. No campo da teologia bíblica, não se pode separar o dogma da verdade histórica. É importante esse ponto, porque nós não podemos, de forma alguma, como eu já disse, tirar o sobrenatural, porque nós, ou escolhermos alguma parte da palavra de Deus, que essa daqui eu vou considerar, essa não. Não, porque a Bíblia não veio com um manual separado para dizer o que eu posso ou não posso considerar como palavra de Deus. Por isso nós consideramos tudo como palavra de Deus, né? Ela mesmo diz que é palavra de Deus. Mas se nós começarmos pela nossa razão, queremos selecionar partes por questões de lógica, por questões de racionalidade, ou seja lá qual for, e rejeitar outras partes, aí, infelizmente, nós não temos como fazer teologia. Por isso, ou nós rejeitamos toda a palavra de Deus, ou nós aceitamos toda a palavra de Deus. Então, importante, no campo da teologia bíblica não se pode separar o dogma, ou seja, a doutrina, da verdade histórica. Existe uma relação entre os dois. Qual é esta relação? O dogma, sem a verdade histórica, não passa de um mito. Por consequência, né, só é possível acreditar no Jesus histórico se recebermos como verdade inquestionável tanto a sua concepção virginal como a sua ressurreição e ascensão física aos céus, onde está a destra de Deus. Ou seja, nós cristãos, nós aceitamos e precisamos aceitar tanto o lado lógico, histórico e comprovável, quanto aquele lado sobrenatural, porque tudo isso faz parte da nossa teologia. E se nós tirarmos um ou tirarmos o outro, alguma coisa vai falhar, alguma coisa vai faltar, e aí nós teremos uma teologia capenga, algo que não nos leva a lugar nenhum. E finalizando, então, na teologia autenticamente bíblica, não se pode separar o Cristo histórico do Cristo anunciado na mensagem dos apóstolos. Interessante nós vermos e entendermos que existem, né, se nós podemos dizer assim,
dois Cristos. Existe o Cristo histórico, e a respeito desse, dificilmente há dúvida ou questionamentos com relação a ele. Os livros de história, os testemunhos nos mostram, e por isso todos aceitam, de uma forma geral, um ser humano, um homem que nasceu lá no início da era cristã, e que teve um papel muito importante na humanidade, né, que realmente causou e trouxe uma mudança muito grande na história da humanidade. Isso poucos questionam hoje, o Jesus histórico. Porém, o Jesus bíblico e verdadeiro, aquele que nós cristãos temos como Senhor e Salvador, aí é uma outra coisa. Aceitar e compreender que aquele Jesus que nasceu na cidade de Belém, lá no início da era cristã, é o Messias anunciado no Antigo Testamento. Primeiro, confiar que existe um Deus que se relaciona com o seu povo, que no Antigo Testamento prometeu enviar o Messias para salvar este povo da condenação eterna, e que Jesus é este Messias, isso tudo faz parte da fé cristã. Agora, né, o Jesus histórico, ele realmente é aceito pela maioria das pessoas, quase que a sua existência é inquestionável. Vamos falar um pouco mais sobre história, então. O que que a questão da ascensão de Jesus tem a ver com a nossa história. A ascensão de Cristo, por conseguinte, não pode ficar limitada ao dogma teológico. É teologia e dogma, mas é também um fato histórico incontestável. E Lucas deixa bem claro que a sua narrativa é baseada em provas incontestáveis. Lembrando que Lucas, ele não era apenas um apóstolo, né, um seguidor de Cristo, obviamente, assim como todos os outros também tinham sua profissão. Lucas era um médico e ele era também historiador. Ele escreveu o Evangelho, né, conforme Lucas, e também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E Lucas, lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras durante 40 dias, provando assim, né, sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Lucas faz questão de deixar isso registrado. Houveram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. E assim como houveram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, também houveram testemunhas oculares da sua ascensão ao céu. Então, são fatos históricos, incontestáveis. Obviamente, né, que depois nós vamos falar da questão teológica, mas ele é um fato histórico. O que mais nós podemos dizer? Quando aconteceu? Qual a data da ascensão de Jesus? De maneira geral, aceita-se que o Senhor Jesus foi assunto aos céus no ano 34 da nossa era. As pequenas divergências cronológicas não desmerecem nem desacreditam o fato histórico. O que são essas divergências cronológicas? Muitos historiadores dizem que Jesus nasceu em torno de 4 ou 6 anos antes do início da contagem da era cristã. Então, como se hoje a gente tivesse, ao invés do ano 2020, deveríamos estar no ano 2024 ou 2026. Isso não quer dizer muita coisa, né? Importante é que nós concordamos aí com a idade de Jesus no início do seu ministério, né? Se realmente ele nasceu no ano que começou a contar o ano 1, então foi no ano 34 dessa nossa era, né? Nós temos alguns relatos, Marcos 16:6, mas ele, o anjo, disse: não se assustem, sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Temos aqui o relato, então, do anjo falando às mulheres a respeito da ressurreição de Jesus. Atos 2:32, Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas disso. E 1 Tessalonicenses 4:14, nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também, depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Testemunhos claros dos apóstolos
que realmente esses fatos aconteceram, a ressurreição de Jesus e depois a sua ascensão ao céu. Onde aconteceu a ascensão de Jesus? Vamos lá. O lugar da ascensão de Jesus encontrava-se no Monte das Oliveiras, com seus discípulos, quando subiu aos céus. Esse monte estava situado a leste de Jerusalém, a 818 metros em relação ao nível do mar. Então, ali está o monte intimamente ligado à vida e o ministério do nosso Senhor Jesus. O Monte das Oliveiras, muito conhecido no relato bíblico, né? Tantas e tantas vezes Jesus esteve naquele local e é muito importante também no seu ministério. Ainda dentro da questão histórica, as testemunhas da ascensão, né? Como já foi dito antes, acredita-se que aproximadamente 120 pessoas presenciaram a ascensão do nosso Senhor. E aí nós temos o testemunho, né, lá de Lucas, Atos capítulo 1, versículo 15. Num desses dias de reunião estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Foi no dia em que Jesus foi assunto aos céus. Então, na questão histórica, nós temos esses pontos, né, a serem destacados, né? Primeiro a sua data, depois o local e também as testemunhas, né? Não foram apenas 2 ou 3, né? Mas em torno de 120 pessoas que testemunharam a ascensão de Jesus ao céu. Muito bem. Questões históricas, né, apresentadas, nós vamos passar para a parte teológica. Que nós temos de teologia relacionada à ascensão de Jesus. Quanto à sua ressurreição, esta foi testemunhada por mais de 500 irmãos, a maioria dos quais ainda vivia quando Paulo escreveu a sua primeira epístola aos Coríntios. Então, 1 Coríntios 15, 6 e 7. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago, mais tarde a todos os apóstolos. Então, nós temos aí o testemunho da ressurreição. Mais de 500 pessoas. Não restava dúvida de que Jesus realmente havia ressuscitado. Com relação à teologia cristã, primeiro nós temos o fato, depois a doutrina. Primeiro, nós temos os acontecimentos relatados pelos discípulos, pelos apóstolos, e depois, a respeito desses acontecimentos, são criadas as doutrinas. De outra forma, não teríamos uma doutrina, mas uma inconsistência histórico-teológica. Eis que podemos confiar no ensino da ascensão do nosso Senhor. Ou seja, a nossa doutrina, aquilo que nós cremos e ensinamos, e que nós vamos passar a ver a partir de agora, nessa questão teológica, são doutrinas e ensinamentos fundamentados em fatos históricos, dos quais tiveram tantas e tantas testemunhas. Muito bem. Questões teológicas importantes para nós destacarmos aqui com relação à ascensão de Jesus. Primeiro, a sua subida corpórea, física de Cristo ressurreto e glorioso aos céus, para junto do Pai, após ter cumprido o seu ministério terreno. Jesus, ele veio ao mundo, né, na forma de ser humano. Jesus, ele viveu aqui como ser humano. Jesus, nós poderíamos e devemos em outro momento falar com relação à o seu estado de humilhação, né? O apóstolo Paulo fala que Jesus, mesmo sendo Deus, não tentou ser igual a Deus, ou seja, Jesus, mesmo sendo Deus, tendo todas as qualidades divinas, ele abriu mão de usar de forma constante os seus poderes divinos. Isso nós chamamos de estado de humilhação. Jesus continuava tendo todos os poderes divinos, mas ele abriu mão disso. Por isso, enquanto ser humano, ele tinha suas necessidades físicas, ele passava fome, ele precisava dormir, ele precisava caminhar de um lugar para outro. É claro que em alguns momentos
Ele fazia uso dos seus poderes divinos, né, principalmente quando nós vemos os milagres de Jesus. Mas ele viveu porque ele tinha uma missão a ser cumprida, né? Como o verdadeiro Deus, obviamente, cumprir toda a lei de Deus em nosso lugar, e como o verdadeiro homem, morrer na cruz para nos salvar. Então Jesus vem, Jesus cumpre a sua missão, e agora ele volta aos céus, não apenas em espírito, mas no seu corpo, fisicamente, o seu corpo glorioso, né? Obviamente, ele sobe. Segundo ponto, a perspectiva paracletológica. É uma palavra difícil, mas a gente vai entender com bastante tranquilidade. O que tem a ver a ascensão de Jesus aos céus com o Espírito Santo? Que relação tem a subida de Jesus ao céu com o Espírito Santo? Antes de subir aos céus, antes de ascender aos céus, Jesus prometeu aos seus discípulos, que ainda estavam preocupados com a restauração do reino de Israel. Ele prometeu que os seus discípulos seriam revestidos pelo Espírito Santo. Atos 1:8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os lugares mais distantes da terra. Temos aqui a promessa, obviamente, do dia de Pentecostes, quando os discípulos recebem de forma extraordinária, naquele dia, a ação do Espírito Santo, e eles passam a, então, falar em línguas naquele dia, para que a mensagem a respeito de Cristo pudesse ser compreendida pelas pessoas que estavam ali, que falavam tantas línguas diferentes, e tantos outros poderes que Deus deu para aquele momento, mas nós recebemos esse Espírito, nós como igreja recebemos esse Espírito, porque ele permanece entre nós. Então, na perspectiva da ação do Espírito Santo na vida da igreja, na vida das pessoas, era necessário que Jesus subisse aos céus. Antes de subir aos céus, ele mesmo fala aos discípulos: olha, eu preciso subir aos céus, porque se eu não for, eu não tenho como enviar o Consolador, o Espírito Santo. Então, nessa perspectiva, né, Jesus, ele precisa subir aos céus, e de lá ele envia o seu Espírito Santo para estar com seus discípulos naquele momento, para estar conosco hoje ainda, quando ele vem e age através da palavra e dos sacramentos. O que mais importante na perspectiva escatológica, que tem a ver a ascensão de Jesus aos céus com as questões do fim do mundo. A narrativa da ascensão de Cristo traz em si o cerne da escatologia cristã. A sua subida aos céus é uma consequência teológica tanto da sua morte quanto da sua ressurreição. Jesus, ele morre e ressuscita. E, consequentemente, né, ele vai aos céus. O que isso tem a ver com o fim dos tempos, né? A sua ascensão foi sucedida por uma declaração escatológica, por uma declaração que fala a respeito do fim dos tempos. Aos discípulos que, maravilhados, observavam a elevação do Filho de Deus, prometem 2 seres angelicais. O que esses seres angelicais dizem? No momento em que Jesus está subindo aos céus, os discípulos estão ali olhando, meio sem entender, ou talvez começando a entender tantas coisas que Jesus havia dito e que para eles não havia feito muito sentido, e agora eles começam a vislumbrar e a compreender aquilo que Jesus havia ensinado. E 2 anjos aparecem e dizem para os discípulos naquele momento: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Então existe aqui uma declaração escatológica. Existe uma declaração dos anjos dizendo: olha, assim como Jesus subiu aos céus e vocês viram ele subindo, ele um dia vai voltar. E nós sabemos quando é esse dia. É o dia do julgamento final, quando Jesus irá para julgar os vivos e os mortos. Então existe uma ligação entre a subida de Jesus aos céus e a sua segunda vinda, quando ele virá para julgar os vivos e os mortos.
Que mais? Vamos adiante aqui na nossa apresentação. Além de sua beleza e sublimidade teológica, a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo eleva-nos à devoção, estreitando-nos a comunhão com o Senhor. Como que isso afeta a nossa vida diária, a nossa prática da nossa vida cristã em devoção, em respeito ao nosso Senhor Jesus? Isso se dá por alguns fatores, que esses fatores nos levam a vivermos uma vida de consolo e de devoção ao nosso Deus. Primeiro, a posição que Cristo ascendeu. Jesus, ele ascendido às alturas sob os olhares interrogativos e desolados dos seus discípulos e apóstolos, ele sentou-se à destra do Pai. Jesus foi levado aos céus e está à direita do Pai. Marcos 16, 19. Depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado para o céu e sentou-se ao lado direito de Deus. Jesus está hoje, de corpo e alma, ao lado direito de Deus. Isso deve nos trazer muita alegria. Por quê? Porque ao lado do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, existe alguém que nos entende. Ao seu lado direito está o nosso Senhor Jesus, aquele que viveu como ser humano, aquele que sofreu as nossas dores, aquele que padeceu, assim como nós seres humanos padecemos pouco a pouco diariamente, e como um dia nós também vamos padecer no nosso corpo. Isaías 53, versículo 3, o profeta falando a respeito de Jesus Cristo, do sofrimento do Messias, ele escreve assim: ele, o Messias, foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Isso Jesus sofreu. Isso Jesus sofreu por minha causa, por sua causa, por causa dos nossos pecados. E aquele que veio ao mundo, viveu, sofreu, morreu, ele hoje está ao lado do Pai. Ele compreende a nossa dor, ele compreende o nosso sofrimento. Ele sabe pelo que nós passamos. E ele está lá ao lado do Pai, não é à toa, não é fazendo pose, mas ele está lá com um objetivo importante. Ele está lá para interceder em nosso favor. Segundo ponto que nos leva a uma devoção maior a Cristo, a eficácia salvífica de Cristo que ascendeu aos céus. À direita de Deus, o Senhor Jesus atua como um mediador da nova aliança firmada em seu sangue, através do qual obtivemos eterna salvação. Hebreus 5:9. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Vejam bem, queridos irmãos, queridos amigos, como nós falamos, esse Jesus que veio ao mundo, que viveu como nós, seres humanos, que padeceu, que sofreu, ele está ao lado de Deus, intercedendo por nós. Ele é o nosso mediador, o mediador da nova aliança. Existia uma antiga aliança, o Antigo Testamento, a antiga aliança, quando Deus chama Abraão para fazer dele uma grande nação, depois Deus firma este povo, o povo de Israel, Deus dá leis através das quais ele se relacionava com o seu povo. Esta era a antiga aliança, o antigo tratado. Quando vem Jesus Cristo, ele elimina praticamente todas essas leis, principalmente as leis cerimoniais, essa aliança e essa forma de relacionamento entre Deus e o ser humano muda. Porque agora o ser humano não precisa mais oferecer sacrifícios pelos seus pecados, mas agora o próprio Deus ofereceu seu Filho como sacrifício. Agora há um novo acordo. Qual é esse acordo? A fé em Jesus Cristo, em sua obra redentora, é que nos torna filhos de Deus, merecedores da vida eterna. E Jesus está lá ao lado do seu Pai, exatamente para ser esse mediador desta nova aliança, deste novo acordo,
para nos dar a salvação eterna. Ele é a fonte da salvação eterna para todos os que creem nele. À destra de Deus, o Senhor Jesus salva e justifica o pecador, proporcionando-lhe a bem-aventurança de ser adotado pelo Pai como filho. Romanos 5:1. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E Efésios 1:5. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Vejam bem, queridos irmãos e irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está lá ao lado de Deus intercedendo por nós, está ao lado de Deus nos proporcionando esta alegria sem fim, a alegria de sabermos que nós fomos adotados pelo nosso Pai como seus verdadeiros filhos. E aqui é importante nós frisarmos, e eu gostaria só de fazer um comentário aqui, a diferença entre filho de Deus e criatura divina. Todos nós, seres humanos, somos criaturas divinas. Filhos de Deus são apenas aqueles que, pela fé em Jesus Cristo, foram adotados por Deus como seus filhos. Apenas aqueles que, pela fé em Jesus Cristo, se tornaram filhos de Deus. Porque nós nascemos espiritualmente mortos, espiritualmente como inimigos de Deus, contrários a tudo que é da vontade de Deus. Mas, pela fé em Jesus Cristo, Deus nos adota. Por isso que todos os seres humanos são criaturas de Deus, mas somente aqueles que, pela fé em Jesus Cristo, o aceitam como seu Senhor e Salvador, é que são chamados e considerados filhos de Deus e agora também herdeiros da vida eterna. E aí vem uma questão prática dessa diferença também, antes de fechar o parênteses. Quando nós falamos do amor ao próximo, nós não falamos de amar apenas ao nosso irmão na fé. Jesus tinha isso muito claro, Deus no Antigo Testamento tinha isso muito claro. Nós devemos amar a todas as pessoas, amar ao nosso próximo como a nós mesmos, amar ao nosso próximo como Deus nos amou. Não só aqueles que têm a mesma fé que nós, mas nosso amor deve ser a todas as pessoas. Nós cristãos somos irmãos na fé, isso nos torna membros dessa família de Cristo. Porém, o nosso amor não é apenas aos irmãos da fé, mas ao nosso próximo. Todos aqueles que Deus colocou em nossa vida. Muito bem, fechamos esse parêntese e seguimos. Cristo, assunto, ele é o nosso advogado. É muito consolador saber que à destra de Deus, à direita de Deus, nós temos um advogado, sempre pronto a nos defender as nossas causas, junto ao juiz de toda a terra. Vejam bem, que coisa maravilhosa, né? Nós termos um advogado, alguém que está lá diretamente ligado a Deus, está ao lado direito de Deus, aquele que advoga por nós. Porque quando Deus nos olha diretamente, ele não enxerga nada de bom. Nós não temos nada de bom. A palavra de Deus nos deixa muito claro de que tudo aquilo que de melhor nós podemos enxergar em nós mesmos e nos outros, humanamente falando, aos olhos de Deus não passa de um trapo de imundícia. As melhores qualidades que eu possa ter aos olhos humanos, diante de Deus, não vale nada. Jesus está ao lado de Deus para que Deus nos olhe a partir de Jesus. E quando Deus nos olha a partir ou através de Jesus, aí Deus não enxerga os nossos pecados. Deus enxerga a obra salvadora de Cristo e os seus méritos. Por isso Jesus está lá como nosso advogado, nos defendendo, fazendo com que Deus olhe para nós através dele. No seminário a gente sempre fala que Deus nos olha, quando nos olha através dos Ray-Ban de Jesus, dos óculos de Jesus, ele nos enxerga como seus filhos amados, como aqueles herdeiros da vida eterna. Isso é de um consolo enorme para nós sabermos que o nosso Senhor Jesus está lá advogando por nós. E aí nós temos
testemunho de João: meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Vejam que consolador, queridos irmãos, sabermos que nós temos o nosso advogado ao lado direito de Deus para nos perdoar. Se você pecou, não se desespere. Todos nós pecamos. Isso é inevitável, porque nós somos seres humanos. Por mais que nós tentemos, nós não conseguiremos viver uma vida 100% agradável a Deus. Por mais que nós cristãos tenhamos recebido o Espírito Santo e o recebamos sempre de novo na palavra e nos sacramentos, nós temos a nossa vontade transformada. Nós podemos dizer: eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero obedecer a Deus, eu sei qual é a sua boa vontade e eu quero viver dessa forma. Mesmo assim, nós continuamos sendo pecadores, nós continuamos fraquejando. E, infelizmente, nós ainda vamos pecar. Mas isso não nos deve levar ao desespero. Por quê? Porque a palavra de Deus, através da sua lei, vem nos apontar o erro. O seu Espírito Santo age em nós, nos leva ao arrependimento e nos leva à fé em Jesus Cristo, esse nosso advogado que nós temos junto ao nosso Pai. É esta fé que nos dá a certeza de que nós temos os nossos pecados perdoados. É isso que nos consola. Então, nesse dia em que nós estamos falando especificamente a respeito da ascensão de Jesus, ontem nós celebramos o dia da ascensão de Jesus, e nós falamos ontem, e lembramos o quão importante é esse acontecimento para nós cristãos. Nós gostamos de celebrar as grandes festas, nós gostamos de falar do Natal e da Páscoa. Né? O Natal, celebramos o nascimento de Jesus, aquele clima festivo, tão bonito de final de ano. Depois, na Páscoa, nós lembramos do mais importante acontecimento, sim, da vida cristã, porque, como diz o apóstolo Paulo, se Jesus Cristo não ressuscitou, a nossa fé não vale de nada, a nossa fé é vã, porque nós estamos confiando em alguém que não cumpriu suas promessas, que morreu e permaneceu no túmulo. Mas, e é por isso que nós celebramos a Páscoa de forma tão maravilhosa e com tanta alegria, porque nós sabemos que Jesus Cristo prometeu e ressuscitou. Isso é a garantia de que nós vamos ressuscitar também. Mas a ascensão tantas vezes é deixada de lado. Né? Talvez por acontecer no meio da semana, nós temos dificuldade em nos reunirmos para um culto especial, para celebração especial, mas é importante nós lembrarmos disso, daquilo que nós falamos hoje, dessas questões importantes para a nossa vida. Primeiro, lembrarmos que não só a ascensão, mas todos os outros acontecimentos que têm relação com a nossa vida cristã são fatos históricos, relatados por testemunhas, e esses fatos históricos nos trazem uma questão prática teológica na nossa vida. Que nós sabemos e temos a certeza de que este Jesus Cristo, que está hoje de forma física ao lado de Deus Pai, ele está lá não é à toa, ele está lá para interceder por nós. Ele está lá como nosso advogado, ele está lá como alguém que mostra ao Pai: olha, esses que confiam em mim, você pode ter a certeza de que esses são seus filhos verdadeiros. Foi para esses que eu vim ao céu, para preparar um lugar. Isso nos dá consolo. Isso nos dá um consolo imenso de sabermos que o nosso Senhor Jesus Cristo, que conhece as nossas fragilidades, que conhece as nossas dores e as nossas lutas, é alguém que está lá hoje, ao lado do nosso Pai, nos protegendo, nos governando e também preparando para nós um lugar maravilhoso. Louvemos a Deus por este fato tão importante. Lembremos sempre disso. Não menosprezemos essa data tão importante. Hoje Jesus está ao lado de Deus e ele intercede por nós. Ele é o nosso porta-voz, ele é o nosso advogado. Graças a Deus por isso.
Nós vamos ainda fazer uma oração. Amado e eterno Pai Celestial, nós te louvamos imensamente, porque em teu poder, majestade, levastes o teu Filho Jesus Cristo ao céu, onde ele está como nosso advogado, onde foi para também nos enviar o seu Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que é aquele que age em nossas vidas através da palavra e dos sacramentos. Obrigado por tudo isso, Senhor. Obrigado pela tua palavra que nos ensina e nos orienta e nos dá este consolo tão maravilhoso. Por tudo isso, Senhor, nós te damos graças e louvores. Amém. Bom, pessoal, o nosso estudo, ele foi um tanto quanto curto hoje, até porque nós não tivemos cânticos, né? Mas uma reflexão, assim, bastante rápida com relação à a essa data tão importante que nós comemoramos ontem. Aproveitar que nós temos bastante tempo, né? Mandar um abraço para Marlene Ruff, para Irena Olsen, a Marilene Todesco, a tia Ana, lá de Marcelino Ramos, Evani Kundi, tia Jane, lá do Rio Grande do Sul também, Noêmia Borer, a Ade, minha sogra, a Neiva que está de aniversário amanhã, a avó Irene, Noêmia Bauer, pessoal lá do Rio Grande do Sul, a Raquel Matos, também lá do Rio Grande do Sul, minha mãe, Dona Enia, lá de Rondônia, Elzira Otto, Paulo Sperni, enfim, esses aqui que deixaram o seu alô aqui, que nos acompanharam nesta noite. Desejo que Deus abençoe a todos vocês. Só dando um recado aí para os membros da comunidade São Marcos, a Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Saúde do Estado, enfim, já publicou um documento regulamentando o retorno das atividades presenciais. Claro que nós ainda precisamos estudar como isso será feito e quando será feito, né? Então, nós temos aí essa expectativa. Nós não temos datas ainda para o retorno, mas nós estamos na expectativa. Teremos uma reunião daqui a pouco com a diretoria para tratar desse assunto também. Gente, convido a todos a juntos orarmos então a bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Desejo a todos, então, uma abençoada noite, que Deus possa protegê-los de todos os perigos, possa dar descanso também, e se for da vontade dele, que tenhamos amanhã um dia abençoado. Fica o convite a todos para amanhã às 19h30 acompanharem o nosso culto semanal, direto aqui da comunidade São Marcos, pelo Facebook. Ainda, nós ainda não teremos culto presencial. Então, nos vemos amanhã às 19h30. Boa noite a todos.